tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Imagine que os ensinamentos de Jesus contidos nos evangelhos sejam como que a marreta de um ferreiro e o nosso caráter, o ferro, que vai se moldando, modelando, forjando à medida que nós crescemos. Uma pessoa que desde a infância tem o seu caráter modelado pela palavra de Deus, pelos evangelhos, crescerá como Jesus. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Um grande rei, pobre se fez, veio ao mundo para nos ensinar que só é grande quem sabe amar. El que ama sirve, se pone al servicio de los demás. Y esto se aprende especialmente en la familia, donde nos hacemos, por amor, servidores unos de otros. Quem ama, serve. Essa frase bonita do Papa Francisco, a gente vive. Eu fui caminhoneiro. Teve também a nossa vida aí de caminhoneiro durante 22 anos. O Zezinho sempre, assim, quando a gente morava em Estiva, ele pegava o caminhão e ia nos bairros, nos laria, pegar tijolo para fazer casa para os pobres. Às vezes pegava 50, 100 tijolos e levava, fez muitas casas. Um fato que eu vivi, e o meu filho estava junto, seria um exemplo muito grande para ele, né? Foi que eu carregava isso, 10, 15 sacos de batata em cada viagem que fazia para o Nordeste. Tinha um lugar lá que eu parava, eu via sair gente de cada lugar, um lado de um lado de outro, que vinha correndo ali para o caminhão. Tanto para um, tanto para outro, e aquelas sacas de batata desapareciam. Os filhos foram vendo isso e não precisou a gente ficar falando. Eles fazem porque viu o exemplo, né? Viajando noite e dia nas estradas, a esperança que um dia vai vencer. Não importa o perigo da viagem, Nossa Senhora venha todos proteger. Os nossos filhos cresceram vendo a gente fazer isso, né? Ajudando as pessoas, levando batata, ajudando a limpar as casas. Que eu ia nas casas das pessoas que era pobrezinha e a gente lavava a casa, ajudava, tudo que era preciso a gente fazia. Então eles cresceram vendo isso. Este exemplo de fazer acontecer dentro da nossa própria vida, né, de casal, familiar e também vida de comunidade, foi levando ao coração dos meus filhos, né, a aprender também a fazer isso, né? Que hoje, graças a Deus, todos os 4, podemos dizer, tem um que é solteiro e os outros 3 casados, mas eles sabem acolher as pessoas. E dos filhinhos que esperam o papai. Nossa Senhora venha todos proteger. En el seno de la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias
como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad. Y allí se aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún daño, cuando nos peleamos, porque en toda familia hay peleas. El problema es después pedir perdón. É interessante perceber como Jesus ensinava ao longo da sua vida pública, utilizando dos elementos da vida do povo. A comida, o peixe, o pão, as flores que eles viam pelo caminho, os lírios do campo, as ovelhas que estavam sempre entre eles, porque era uma região de pastores. A melhor forma de educar é estando presente, é aproveitando as situações do dia a dia, é caminhar ao lado. Educar é isso. Educar como Jesus significa fazer com que aquilo que é do cotidiano da vida, né, como ele fazia com os discípulos, que ele ensinava a partir do cotidiano, das coisas simples, como a pesca, como o pão, como uma festa de casamento, e até mesmo, muitas vezes, nas contrariedades, né, nas dificuldades que os discípulos enfrentavam. Era dessa forma que Jesus, ele educava, para tirar o melhor das pessoas. É assim que os pais também devem educar os seus filhos. Educar é isso, é ensinar, é orientar, é instruir. E você, pai, precisa caminhar junto, caminhar ao lado do seu filho. É disso que eles precisam. Olá, nós somos casados há 15 anos e somos os pais de um menino, Jonas, que tem 13 anos, e da Beatriz, que tem 12 anos. Bom, eu aprendo com Jesus a educar os filhos, né? Como a Bíblia nos ensina. E Jesus, ele sempre, quando ele ensinava, ele se aproximava. Eu acho que esse estar perto dos filhos é muito importante. Um dos momentos que mais eu converso e levo a educação para eles, que sei que eu vivo uma catequese, é à noite, na hora de dormir. Tanto o Jonas como a Beatriz, às vezes mais um, às vezes mais o outro. Mas ali naquela hora que eu percebo que eles estão vivendo alguma situação, eu pego aquela situação que eles estão vivendo naquele momento e dali eu tiro um exemplo para educar. Jesus fazia isso, né? Ele pegava o que o povo vivia e daquilo que o povo estava vivendo, ele ensinava. Quando eles eram menores, a gente pegava as historinhas da Bíblia e traduzia para aquilo que eles estavam vivendo, na idade deles. Entrava na realidade deles. Hoje eu tenho que entrar na realidade deles também. O Jonas está com 13, já vai fazer 14, e a Beatriz 12. Então é uma realidade já de adolescência, entrando na adolescência. Eu não sou desenhista assim como a Adelita, mas eu fiz essa experiência com os meus filhos entrando agora, nessa fase, já entrando na adolescência, que eu fiz o quê? Que Deus me inspirou. Eu peguei uma folha e eu desenhei um copo. Deus me mostrava que a gente tinha que olhar para aquele copo, o Jonas e a Beatriz e eu, qualquer um de nós, pensar assim, aqui é a minha alma. E eu fui trazendo as similaridades dali. Eu falei, bom, na minha alma, eu fui falando com eles, tá entrando o quê? De repente, bem no meio assim. Entra filmes, entra leitura de livros, leitura disso. Eu fui falando as coisas que eles vivem, as brincadeiras, a escola, o amigo, a TV, o celular, o computador, entra tudo. Tudo que eu vejo nesses lugares entra na minha alma. Se eu vejo de uma maneira sadia, é pecado? Não, a diversão não é pecado. Eu dizia para eles. Falei, aqui é o outro lado. Então, o que eu estou pondo aqui durante a semana? Daí eu fui fazendo eles lembrarem. Daí, vou à missa no domingo, tá? Então vamos escrever aqui, vou à missa no domingo. E eles foram lembrando as coisas que eles estavam fazendo naquela época que a gente teve essa conversa. E a gente colocou, e quando nós olhamos, a alma, aquele copo, estava desequilibrado. Daí o que eu falei para eles? Falei que nós, tanto eles como nós, temos que ter esse cuidado. Da mesma maneira que nós deixamos entrar na nossa alma várias coisas normais no dia que precisam e podem entrar, nós precisamos também alimentar a nossa alma com as coisas de Deus. Então, se eu estou rezando pouco, eu preciso rezar o terço,
Eu preciso ver se eu estou lendo a Bíblia, eu preciso ver se eu posso ir na missa uma vez mais, se eu estou me confessando, porque eles já têm essa idade para se confessar. Fui falando para eles, falei assim, uma história de santo, vamos retomar a história dos santos? E fui vendo com eles as coisas que eles gostam, para ir retomando esse alimentar da alma, para a alma não ficar desequilibrada. Então assim, com um desenho, mas eu não fui falar de coisas que eu vivo, eu fui falar de coisas que eles vivem, do computador, do celular, que estando de uma maneira sadia não é pecado. Mas e o outro lado? Eu estou alimentando? Então eu penso que, como Jesus fazia, é preciso usar toda essa didática, história, entrar na vida e na realidade do filho naquela idade e até desenhar se for preciso. Lo que vale es el testimonio personal. No tiene ningún sentido decirle a tu hijo pues sea honrado o decirle hay que comportarse así. Simplemente él te va a ver y ve cómo tú vives y él lo va a saber entender. Las personas son sobradamente inteligentes. No hace falta que eso se le esté diciendo. Lo han visto. Já sabemos como Jesus ensinava. Agora vamos nos debruçar um pouquinho sobre o que Jesus ensinava. Quando a gente pensa aí numa sociedade tão cheia de disputas, né, de competição, hoje em dia tão individualista, a gente tem que se lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus. Um belo dia, um escriba que estava preocupado com tantos mandamentos, tantas ordens e leis que ele precisava observar, perguntou para Jesus, olha, não dá para resumir isso? E Jesus disse, sim, basta você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu tenho certeza do amor de Deus por mim, se eu tento, na minha humanidade, corresponder a esse amor de Deus, eu vou amar o próximo. Amar o próximo é fácil, o difícil é amar o próximo como a mim mesmo. Mas, por causa do amor de Deus, eu sou capaz de amar o próximo como a mim mesmo.